Pare agora e escute com toda a atenção do seu espírito, pois este exato momento não é uma coincidência do algoritmo ou um simples acaso do destino. Você não chegou a este vídeo por ter deslizado a tela por tempo demais. Você está aqui por causa de uma interrupção divina, um instante em que o próprio céu decidiu fazer uma pausa para falar diretamente com você. Enquanto o mundo ao seu redor continua com seu ruído habitual, Deus se inclina para sussurrar ao seu ouvido que existe algo acontecendo agora que é infinitamente maior do que você imagina. Você nunca foi como os outros, e no fundo do seu peito sempre soube disso. Aquela chama que arde no seu coração pela verdade, enquanto muitos se contentam com as sombras, ou aquela dor profunda pela justiça, quando o resto do mundo apenas dá de ombros, não são falhas de personalidade, mas as marcas indeléveis de uma seleção sagrada. Existe uma verdade que Deus manteve escondida, não de você, mas para você. E agora ela começa a se desdobrar. Cada noite de insônia, cada lágrima derramada no mais absoluto silêncio, e todos os momentos em que você se sentiu invisível foram registrados pelo olhar atento do Criador. Você nunca foi esquecido. Você estava sendo preservado, escondido como uma semente sob a terra, aguardando a estação exata para romper a superfície. E agora, o solo ao seu redor começa a rachar, pois o tempo de você emergir finalmente chegou. Essa revelação que se inicia não serve apenas para explicar o seu passado sofrido, mas para preparar o seu futuro glorioso. O inimigo tentou de todas as formas te convencer de que a sua vida é pequena, sussurrando que você é apenas uma voz irrelevante, que suas batalhas são inúteis e que a sua dor foi um desperdício. Ele faz isso porque está aterrorizado com a possibilidade de você enxergar o que Deus está prestes a mostrar. Quando você compreender a escala real do seu chamado e perceber o quanto o céu investiu na sua existência, você deixará de viver como alguém comum para caminhar com a autoridade de quem nasceu para reinar. Olhe para trás e lembre-se daqueles momentos estranhos demais para serem coincidência. Aquela ligação no minuto exato em que você precisava de um fôlego, a provisão inesperada que chegou no último segundo ou as palavras de um estranho que atravessaram a sua alma. Nada disso foi sorte. Foram marcos deixados por uma mão invisível que guia os seus passos dentro de uma história muito mais antiga que você. A voz do Senhor ecoa como um trovão, lembrando que Ele lutará por você e que o seu único papel agora é manter a calma e confiar. Isso não é uma sugestão poética, é um comando para descansar na certeza de que o exército celestial já marchou à sua frente. Você não está entrando na batalha desarmado. Aquele que te chamou já garantiu o selo da vitória. Neste exato milésimo de segundo, a atmosfera ao seu redor está sofrendo uma mutação. Alguns não vão entender, e muitos tentarão te puxar de volta para os padrões limitados que você já superou. Mas é impossível retornar à pequenez depois de vislumbrar a imensidão do seu destino. Você está sendo convocado não apenas para sobreviver ao caos, mas para governar sobre ele, ocupando o espaço que foi criado exclusivamente para a sua influência. Este é o início do seu desvelar, o momento em que você pisa em solo sagrado e vê o natural se curvar para dar lugar ao sobrenatural. Escute bem, existem missões atreladas ao seu nome nos registros do céu. Essas tarefas não são confiadas aos que se acham capazes, mas àqueles que foram chamados, pois é o chamado que gera a capacidade divina. O seu coração pode estar batendo forte agora porque, no fundo, você já sentia o peso de algo grandioso se aproximando. Você percebeu a antecipação do paraíso, pressionando o véu entre o visível e o invisível. E agora esse véu começa a subir. Não descarte isso como apenas mais uma palavra motivacional ou autoajuda barata. Isso é ajuda do alto. É o lembrete divino de que você faz parte de um plano que o inferno tenta descarrilar desde o dia do seu nascimento, mas sem sucesso. A sua vida carrega propósito demais para ser deixada ao léu ou à mercê da sorte. Se você recebe essa confirmação, declare-a no seu espírito e torne-a visível através da sua ação. Que o seu futuro não seja mais definido pelos traumas de ontem, mas pelas promessas de Deus que jamais falham. Digite 999 nos comentários como um ato profético, o número que sela o fechamento de um ciclo desgastado e a abertura de um portal divino para o novo. Este é o seu momento de tomar posse do que sempre te pertenceu. O peso que você carregou nas costas por tanto tempo não foi aleatório. Esse fardo invisível que te pressiona
Mesmo quando você tenta sorrir, é a prova material do chamado escrito no seu espírito antes do seu primeiro suspiro. O mundo pode olhar para você e enxergar apenas uma rotina comum, mas o céu sabe que você caminha sob uma designação que custa mais do que a maioria poderia suportar. Foi-te confiada uma dor que refina em vez de destruir. Aquelas noites em que suas lágrimas caíam, como chuva, foram colhidas e armazenadas nos odres celestiais. Nenhuma única gota foi desperdiçada. As horas de vigília, as orações mudas e os momentos em que você se sentiu fraco demais para ficar de pé não são manchas na sua trajetória, mas a tinta que Deus usou para escrever o seu testemunho mais poderoso. Você nunca se encaixou porque o fogo dentro de você é real demais para ser ignorado ou abafado pela mediocridade da multidão. O inimigo tentou enterrar esse fogo sob camadas de decepção e traição, mas ele continua subindo, queimando cada vez mais forte para te lembrar de quem você realmente é. Você não foi feito para cargas leves. Deus sabia que você suportaria um peso que esmagaria outros, pois Ele mesmo colocou em você uma força que você ainda nem começou a explorar totalmente. Cada prova pela qual você passou estava moldando a sua estrutura para as batalhas que virão. Sua resiliência não é um acidente, é o resultado de um treinamento de elite. Pense nas vezes em que você foi empurrado além do seu limite, quando a traição foi tão profunda que parecia letal, ou quando a porta pela qual você tanto orou bateu na sua cara. Naqueles momentos, você não estava apenas sobrevivendo, você estava sendo fortificado. O céu estava provando para as regiões das trevas que você é inquebrável. O peso que você carrega hoje é o que está produzindo uma glória eterna que supera qualquer sofrimento momentâneo. Você caminha com uma coroa invisível, e é por isso que a resistência contra você tem sido tão feroz. O inferno sente o cheiro da realeza em você muito antes de você mesmo perceber. L.A., você foi testado não para ser descartado, mas para ser aprovado e fortalecido. Como um soldado treinado em condições impossíveis para que o campo de batalha pareça um lugar comum, Deus te preparou nas sombras. Cada não que você ouviu foi proteção. Cada perda foi uma poda necessária. Cada atraso foi um alinhamento estratégico. Existem vidas conectadas ao seu chamado que dependem da sua permanência. A forma como você lidou com o fardo, sem se tornar amargo, será o testemunho que quebrará as correntes de muitos no futuro. Este peso não veio para te esmagar, mas para te posicionar no topo. A verdade oculta sobre a sua jornada é que a pressão que tentou te derrubar é exatamente o que vai te elevar. O esmagamento da azeitona produz o óleo. O romper da terra permite o crescimento. O estilhaçar dos seus planos abriu espaço para os planos dele. Onde você vê feridas, o céu vê armas de guerra. Chegará o dia em que a sua voz, nascida nas suas horas mais sombrias, terá autoridade para libertar cativos instantaneamente. O seu fardo não é uma maldição. É a prova de que Deus confiou a você uma parte do próprio coração dele para o mundo. Além disso, enquanto muitos tentam medir o seu valor por troféus ou bens materiais, o reino dos céus utiliza uma régua diferente. A fidelidade com que você cuidou do que foi depositado em sua alma, especialmente nos momentos de dor. Se você se sentiu incompreendido ou até alvo de ressentimento, entenda que não foi por um erro seu, mas porque sua mera existência confronta o comodismo alheio. A sua luz tornou as sombras deles visíveis demais, e por isso o distanciamento aconteceu. Mas agora, preste atenção, pois a fase de carregar esse peso em silêncio está se transformando em uma jornada com propósito claro. O fardo começará a parecer mais leve, não porque os desafios sumiram, mas porque os frutos do seu sacrifício finalmente começarão a aparecer. Em breve, cada noite de insônia e cada lágrima derramada no esconderijo ganharão um significado profundo. Você perceberá que cada vale sombrio era, na verdade, o único caminho possível para o seu lugar de honra. Escolhido, você tem notado como o universo parece estar sussurrando em padrões, números que se repetem no relógio, letras de músicas que surgem como respostas exatas para o que aflige seu peito, ou até desconhecidos usando frases incomuns que você acabou de pensar. Isso não é obra do acaso. São mensagens codificadas do céu para o seu espírito. Deus marca a sua trajetória com sinais que apenas olhos treinados pela sensibilidade espiritual conseguem captar. Às vezes, o sinal é o selo de uma oração respondida. Outras vezes, é um alerta para você diminuir o passo.
Pode ser apenas um "eu estou aqui, eu vejo você". Se você já se questionou se era apenas imaginação, saiba que, quando o padrão insiste em te encontrar, é a eternidade interrompendo o seu cotidiano. Lembra-se daquela vez em que pediu um direcionamento e horas depois, uma conversa aleatória trouxe a frase exata que você precisava? Como diz o livro de Jó, Deus fala de diversas formas, mesmo que o homem não perceba inicialmente. O inimigo tenta inundar sua mente com barulho para que você perca essa frequência, mas a voz divina é inconfundível e impossível de ser falsificada. Esses sinais são chaves para o seu próximo passo. Pare de duvidar e comece a discernir. Ao notar uma repetição, leve-a para a oração. Quando você trata um sinal como algo sagrado, sua percepção se aguça. Esses alertas podem ser avisos urgentes de que o campo de batalha espiritual está mudando de configuração. O tempo desses sinais também é estratégico. Eles surgem quando você está prestes a desistir, para te puxar de volta do abismo, ou durante uma conquista, para te lembrar que não foi sorte, mas regência divina. Na Bíblia, vimos sarças ardentes, lãs molhadas no seco e estrelas guiando reis. Você faz parte dessa linhagem que enxerga além da superfície. Por isso, te convido a um gesto profético agora. Escreva nos comentários: "Eu vejo", não apenas como texto, mas como um decreto de que sua visão espiritual está ativa. Ao fazer isso, você rejeita a cegueira que o adversário tenta impor. O que você reconhece, cresce. Quanto mais você honra a forma como Deus fala com você, mais clara a voz dele se torna. Muitos chamarão isso de coincidência, mas esses são os que passam por sarças ardentes e só enxergam arbustos comuns. Você, escolhido, é diferente. Os padrões que parecem pequenos para os outros são tesouros para você, servindo de treinamento para revelações ainda maiores que estão por vir. Fique atento, pois o próximo sinal pode conter a chave para o romper que você tanto buscou. Você sentiu isso ultimamente? Uma resistência súbita, um empurrão contrário que surge do nada? Isso acontece em ondas, às vezes sutis, outras vezes esmagadoras, com o único objetivo de te fazer recuar. Entenda, isso não é sinal de erro, mas prova de que você está avançando em território que ameaça o reino das trevas. Quando sua luz brilha mais forte, a sombra que ela projeta incomoda quem vive no escuro. Cada passo seu em obediência causa tremores no invisível. O inferno não entra em pânico com quem é irrelevante. Ele entra em pânico com você. Você tem visto os sinais desse desespero espiritual? Portas se fechando sem motivo, pessoas mudando de atitude com você, ou um caos repentino em áreas que antes estavam calmas. O inimigo não desperdiça munição com alvos sem valor. Essa tempestade que você sente se formando não é para te parar, mas um indicativo de que o seu romper está logo ali. O ataque é mais feroz, justamente quando o adversário sabe que está perdendo terreno. Pense nas grandes viradas da sua vida. Os momentos de maior pressão não precederam as maiores vitórias. Não é coincidência, é estratégia de guerra. Como nos lembra o apóstolo em Efésios, nossa luta não é contra pessoas de carne e osso, mas contra autoridades e poderes das regiões celestiais. É por isso que o combate parece maior do que o ambiente onde você está. O pânico do inimigo muitas vezes se disfarça de distração, tentando fazer você gastar suas energias brigando com pessoas, em vez de discernir o espírito por trás das ações. Se ele conseguir focar sua visão no alvo errado, você desperdiçará sua força. Outras vezes, ele usa a intimidação, trazendo medos antigos e mentiras sussurradas de que você não tem valor. Mas agora você sabe a verdade. O barulho do inimigo é apenas a prova de que o seu destino está incomodando o abismo. Além disso, precisamos encarar uma verdade libertadora. Essas mentiras que ecoam na sua mente não passam de manobras desesperadas para fazer você abandonar uma posição que o céu já lhe conferiu por direito. Por que você acha que o inimigo investe tanto tempo tentando convencer você de que tudo está desmoronando? Não confunda o tremor com o colapso. Muitas vezes, o Criador permite que as coisas balancem para que as estruturas falsas e as máscaras ao seu redor sejam expostas antes mesmo que você comece a edificar sobre elas. O adversário acredita que o abalo fará você fugir, mas na verdade, esse movimento apenas revelará a base inabalável sobre a qual você está firmado. O pânico das trevas pode ser barulhento, mas ele é extremamente revelador. Se você observar com atenção,
Notará padrões nos locais onde a resistência sempre se levanta. Você já se perguntou por que certas áreas da sua vida parecem ser um campo de batalha constante? Esses padrões são pistas valiosas sobre o seu propósito. Geralmente, os pontos onde você enfrenta o maior combate espiritual são exatamente os lugares onde Deus pretende usar você com mais autoridade. Existe uma vantagem oculta aqui. Quando o inimigo entra em pânico, ele acaba expondo a própria estratégia. Ele ataca de forma óbvia demais, súbita demais, e ao fazer isso, ele confirma onde você deve concentrar suas orações e esforços. O que foi projetado para confundir você acaba servindo como um guia. É por isso que a sua armadura espiritual deve estar sempre ajustada. Não porque você vive com medo, mas porque você vive consciente do seu valor. Um soldado de elite não retira o capacete só porque o campo parece silencioso. Ele sabe que o silêncio pode ser o prelúdio de algo maior. Escolhido, a sua tarefa diante do desespero das trevas não é lutar mais arduamente com suas próprias mãos, mas permanecer ainda mais firme na força daquele que o convocou. A mesma mão que iniciou essa obra em você é a que levará cada detalhe à conclusão. Não importa o quão alto o inimigo ruja, o pânico que você sente no ar agora não é um presságio da sua derrota, mas o som do inferno percebendo que você não é mais um alvo fácil. Você se tornou resiliente demais, consciente demais e enraizado demais na verdade para cair nos mesmos truques de antigamente. Lembre-se, um ladrão nunca perde tempo tentando arrombar uma casa vazia. Se você está sob ataque, é porque carrega algo que vale a pena ser roubado. Guarde esse tesouro com zelo e não entregue 1 centímetro do terreno que você já conquistou. A batalha pode ser intensa, mas o solo sob seus pés já foi reivindicado pelo céu. Você tem caminhado com interrogações profundas, não é? Não são perguntas superficiais, mas aquelas que ecoam no âmago da alma. Por que isso aconteceu? O que Deus está tramando? Para onde tudo isso está me levando? Talvez você ainda não consiga enxergar, mas existe um projeto detalhado, um plano minucioso desenhado muito antes do seu primeiro fôlego. Cada tropeço, cada atraso e cada desvio foram calculados com precisão cirúrgica. Deus não está improvisando a sua biografia. Ele está construindo conforme um design que leva a eternidade em conta. Muitas vezes queremos ver o quadro completo de uma vez, mas se Ele o mostrasse, o peso dessa visão nos esmagaria. Por isso, Ele revela a planta em partes, como um arquiteto mestre que entrega uma página por vez, apenas quando você está pronto para edificar aquela etapa específica. É por isso que certas coisas não faziam sentido no momento em que ocorreram. Portas que se trancaram, relacionamentos que terminaram abruptamente, oportunidades que evaporaram. Você pensou que eram retrocessos, mas eram correções de curso. Era a mão de Deus reconduzindo você para as linhas do plano mestre. Às vezes, o céu oculta o plano não por distância, mas por proteção. O inimigo não pode atacar o que ele não consegue visualizar. Ao manter partes do seu futuro ocultas até o momento certo, Deus protege o seu destino de combates prematuros. Como diz o livro de Provérbios, o coração do homem pode traçar muitos planos, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Essa é a âncora que mantém você estável quando os seus próprios projetos falham. O que parece caos para os seus olhos é pura precisão para os olhos daquele que o criou. Entenda algo crucial. O projeto de Deus para a sua vida não termina em você. Ele alcança as gerações que virão depois. As escolhas que você faz em obediência hoje abrirão portas para pessoas que caminharão por elas sem sequer saber o seu nome. Os planos do céu são sempre geracionais. O que você edifica com a sua fidelidade sobreviverá ao seu tempo. Assim como você hoje desfruta de caminhos abertos pela fé de quem veio antes, outros entrarão em bênçãos pelas quais você lutou de joelhos. Seus sacrifícios atuais ecoarão nas vitórias de amanhã. Este é um legado construído não sobre a fama, mas sobre a fé. O céu registra cada tijolo que você coloca em obediência. Se olhar de perto, já verá pistas do design original, habilidades que você aprendeu anos atrás e que agora se tornam essenciais. Estações dolorosas que o capacitaram a curar alguém hoje. Nada é aleatório quando as peças começam a se encaixar. Por isso, a paciência é a sua maior aliada. Construtores que se apressam acabam com paredes tortas e alicerces instáveis. Deus não está preparando você para a velocidade, mas para a resistência. Cada camada está sendo medida, cada parede testada.
O que Ele está levantando em você precisa suportar tempestades futuras. Quando a inquietude bater, lembre-se, você não está sendo apenas preparado para o próximo passo, mas alinhado para o propósito definitivo. Não confunda o primeiro cômodo com o palácio inteiro. E digo isso com clareza. O que você está recebendo agora é valioso demais para ser guardado. Se você sente esse ardor no espírito, é porque alguém no seu círculo também precisa ouvir essa verdade. Não retenha essa luz. Curta esta mensagem, compartilhe-a e inscreva-se para manter essa conexão com as palavras que renovam suas forças. E se sentir o chamado, semeie neste trabalho que leva essas verdades a outros desertos. Cada semente que você planta ajuda a levar o projeto de Deus para alguém que está perdido no ermo. Sua história é a prova viva de que Deus é intencional. O mapa da sua vida inclui cada pico e cada vale, cada triunfo e cada ferida. Nada é desperdiçado. Até os seus erros foram redimidos para se tornarem força estrutural quando a próxima página do plano se revelar. Isso pode acontecer silenciosamente, sem aviso prévio. É assim que Deus trabalha, mudando você de capítulo sem anunciar a virada da página. Mas ao olhar para trás, você verá que tudo se encaixou com perfeição. Caminhe com confiança. A sua vida não está sendo erguida sobre eventos fortuitos ou sorte cega. Você está seguindo um design escrito com a tinta da eternidade, traçado pela mão, aquele que enxerga o fim desde o princípio. Escolhido, você atravessou estações onde ninguém notou o trabalho que Deus realizava no seu interior. Escondido nas sombras, você estava sendo esculpido. Cada oração silenciosa, cada ato invisível de obediência e cada batalha travada no secreto foram partes de um processo que poucos compreenderiam. Enquanto outros buscavam palcos, Deus construía o seu alicerce. Enquanto eles perseguiam o reconhecimento, Ele enraizava você profundamente para que pudesse suportar o peso da glória que está por vir. Agora, o clima está mudando. O tempo de ocultação está chegando ao fim, e o céu está posicionando você onde a sua luz não poderá ser ignorada. Não se trata de fama, mas de visibilidade para o bem da missão. O que foi depositado em você precisa ser revelado agora, pois existem vidas aguardando o impacto da graça que você carrega. Foram anos de preparação, e nenhum segundo foi perdido. Se você tivesse sido exposto cedo demais, o peso da expectativa poderia ter esmagado você. Mas agora o seu espírito foi testado, e o seu coração está alinhado com as prioridades do reino. Este desvelar não é uma promoção nos termos humanos, mas uma convocação para o serviço sagrado. Além disso, é preciso compreender que essa unção que você carrega não é um título, uma posição social ou apenas um conjunto de talentos naturais. Ela é o selo do Espírito de Deus repousando sobre a sua vida, capacitando você a realizar o que jamais alcançaria apenas com o seu próprio esforço. Esse fluxo divino nasce da intimidade, de estações inteiras de obediência silenciosa, quando ninguém estava olhando, e de clamores sussurrados em lugares onde apenas o céu podia ouvir. Essa unção não precisa ser barulhenta para ser sentida. Ela fala por si. Ela não é agressiva, mas é capaz de desestabilizar as trevas. Sem que você precise levantar um dedo, forças espirituais contrárias se dispersam simplesmente porque você se posicionou onde Deus mandou. Você se tornou um portador da presença dele, e onde quer que seus pés toquem, essa presença se torna uma ameaça direta a tudo o que não está alinhado com o reino. Como nos lembra a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. Essa unção traz clareza onde antes reinava a confusão e revela a verdade em lugares onde a mentira criou raízes profundas. Você já se perguntou por que sente tanta resistência em ambientes onde o compromisso com o erro é o padrão? A sua luz naturalmente denuncia o que a escuridão tenta esconder. Por causa disso, talvez você tenha se sentido incompreendido ou rotulado como alguém intenso demais ou estranho. Não veja isso como uma rejeição humana, mas como a prova de que a unção em sua vida está ativa e incomodando o que precisa ser confrontado. Por outro lado, essa mesma unção transforma a atmosfera para aqueles que estão sofrendo. Você já percebeu como as pessoas se abrem com você sem planejar? Elas sentem segurança na paz que você emana. Esses momentos não são acidentais. São agendamentos divinos para que o amor de Deus flua através das suas mãos. Mas lembre-se, carregar esse peso exige responsabilidade. Você precisa guardar essa unção.
Assim como o óleo pode ser contaminado se não for bem armazenado, a unção pode perder o brilho se você permitir que distrações ou concessões entrem no seu espírito. Deus te chamou para uma vida de separação não para te limitar, mas para preservar o tesouro que Ele depositou em você. Em alguns lugares, sua presença trará o romper de correntes. Em outros, trará confronto. Ambos fazem parte do mesmo chamado e exigem que você permaneça firme, sem retroceder. Entenda que o seu relacionamento com o Pai deve ser sempre a sua prioridade absoluta, pois a unção flui dele e não da sua habilidade. Quanto mais tempo você passa na presença dele, mais nítida se torna a sua voz. Essa capacitação não serve para a sua exaltação pessoal, mas para o cumprimento de uma missão designada. Cada vez que você cede à direção dele, cada palavra que ele coloca na sua boca e cada passo de fé que você dá, a estrutura espiritual ao seu redor se altera. Você foi escolhido para carregar algo sagrado. Cuide disso com reverência. Quando for enviado a lugares hostis, lembre-se, você nunca entra sozinho. A presença que você carrega vai à frente, te cerca e fala por você. O seu nome escolhido é conhecido em dimensões que você ainda não pisou. Ele ressoa não apenas entre os homens, mas nas cortes mais altas do céu. Cada prece solitária, cada lágrima e cada ato de obediência secreta foram registrados nesses tribunais celestiais. Não são arquivos esquecidos, mas testemunhos vivos que intercedem por você diante do Rei. As cortes do céu são reais. É nelas que os vereditos sobre destinos são emitidos e as estratégias de vitória são seladas. Quando Deus pronuncia o seu nome naquele lugar, não é para questionar o seu valor, mas para decretar a sua próxima tarefa. É lá que os anjos recebem ordens a seu respeito e os recursos divinos são liberados para a sua jornada. O livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 1, declara com autoridade: "Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu." Isso não é apenas um consolo poético, é um documento de propriedade legal. Quando Deus te reivindica, nenhuma força do inferno tem base jurídica para te segurar. Você sente os reflexos disso na terra, como uma paz repentina no caos, ou uma clareza inexplicável diante de uma decisão difícil. São sinais de que o veredito foi dado em seu favor nas cortes superiores. Às vezes, o peso que você carregava parece sumir de repente, como se mãos invisíveis o tivessem retirado. Isso é a manifestação da justiça do céu se materializando na sua realidade. Muitas vezes, o que você interpretou como um não ou um atraso insuportável foi apenas o tempo necessário para que as questões fossem resolvidas no tribunal celestial. Evidências estavam sendo apresentadas e testemunhas convocadas. O que parece lento para nós é o tempo da precisão divina. O inimigo, o acusador, tenta levantar cargos contra você baseados em falhas passadas. Mas quando o juiz olha em sua direção, ele vê o sangue do filho cobrindo o seu processo. Por isso, o arrependimento é uma arma tão poderosa. Ele remove qualquer base legal que o adversário possa usar para travar o seu avanço. Ao se alinhar com a verdade, você silencia a voz da acusação. Escolhido, nunca subestime a importância da sua vida para o reino. Você pode se sentir pequeno aos olhos do mundo, mas nas cortes do céu, você é peça-chave no plano que está se desenrolando. A sua obediência hoje pode ser o fator determinante em um caso que mudará o rumo da sua família e da sua geração. Quando o veredito é favorável, tudo muda. Portas trancadas se escancaram, correntes se partem e a provisão chega de lugares onde você jamais esperaria. Nada disso é aleatório. É o resultado do que foi decidido acima sendo executado aqui embaixo. Você está pronto para caminhar com a dignidade de quem sabe que o céu já deu o veredito de vitória sobre a sua causa? Além disso, a paz que você experimenta agora não é fruto de uma trégua temporária, mas a execução direta de uma decisão tomada diante do trono de Deus. Por isso, eu te convido a declarar o seu alinhamento com essa verdade agora mesmo. Nos comentários escreva: caso encerrado, curto, mas profético. Ao escrever essas palavras, você está concordando com o veredito do céu sobre a sua vida e rejeitando toda a acusação falsa lançada contra você. É uma afirmação de que o que Deus decidiu a seu respeito é final e nenhum recurso do inimigo terá sucesso. Desse momento em diante, caminhe com a consciência de que sua vida está continuamente sob o olhar atento da corte celestial. Viva de tal maneira que, quando seu nome for pronunciado lá,
os anjos sejam despachados com alegria e o adversário trema ao ouvir o som. Continuando nossa jornada, existe uma certa intensidade no ar que você consegue sentir muito antes de as evidências aparecerem no mundo natural. As conversas tornam-se tensas, obstáculos inesperados surgem e até seus pensamentos parecem estar sob cerco. Este é o ponto do caminho onde a batalha se intensifica, não porque você está perdendo, mas porque você está prestes a romper. O inimigo sabe quando o cronograma do céu está se movendo para o cumprimento em sua vida. Ele reconhece os sinais. Sua fé tornou-se mais firme, suas orações mais afiadas e sua obediência mais rápida. Tudo isso ameaça a agenda dele. Então, ele aumenta a resistência, esperando que você confunda guerra espiritual com fracasso pessoal. Mas não se deixe enganar. O conflito é, muitas vezes, a confirmação final de que o seu milagre está próximo. Mas por que permitir que o ruído da batalha abafe a voz de Deus justo agora? No meio da pressão, as instruções dele costumam vir silenciosamente, como um sussurro que corta o caos. Esses sussurros são a sua linha de vida. Eles guiarão seus passos e impedirão que você tome decisões que entreguem o terreno que você já lutou tanto para conquistar. É neste exato momento que muitos retrocedem, confundindo a intensidade com um sinal de que pegaram o caminho errado. Mas escolhido, a verdade é o oposto. A pressão crescente é a prova de que você está forçando os portões que foram feitos para te manter do lado de fora. Continue empurrando. Cada avanço agora está conquistando um solo que nunca mais pertencerá ao inimigo. Nesta fase, o discernimento torna-se mais valioso do que a velocidade. O adversário tentará te atrair para movimentos imprudentes, esperando te cansar ou te tirar da posição de autoridade. No entanto, quando você desacelera o suficiente para ouvir o tempo do céu, cada ação torna-se estratégica. Como o apóstolo Paulo nos lembra na carta aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Este é o cerne do seu plano de batalha. Não desista quando a resistência atingir o pico, pois geralmente é o último esforço da oposição antes que a vitória seja revelada. Durante este estágio, suas emoções serão testadas. Você pode se sentir exausto, incompreendido ou tentado a se isolar. Mas a chave é ancorar-se ainda mais fundo na presença de Deus. Se você vai lutar, lute a partir do lugar de vitória que Cristo já garantiu. O inimigo não te combate pelo seu passado, ele te combate pelo seu potencial. Você pode notar ataques em áreas familiares, relacionamentos, finanças ou paz de espírito. Isso não é aleatório. Ele costuma golpear onde você já foi vulnerável antes, tentando reabrir velhas feridas. Guarde essas áreas em oração e entenda que algumas dessas batalhas não são para você vencer pelo esforço próprio, mas para serem entregues nas mãos de Deus. Às vezes, Ele permite que a pressão aumente até que você coloque a luta aos pés dele, porque somente a força dele pode entregar a vitória sem te deixar quebrado. Escolhido, se esta mensagem está mexendo com você, use sua força para ser um mensageiro. Curta, compartilhe e se inscreva. Cada vez que você faz isso, ajuda outro guerreiro que pode estar prestes a desistir. E se você sente que essas palavras são um alimento para sua alma, considere semear neste trabalho. Cada semente torna-se uma arma nas mãos daqueles chamados para falar vida aos cansados. Não subestime o quanto sua resiliência importa nesta estação. Outros estão observando como você permanece de pé, e sua resistência dá a eles a permissão silenciosa para crerem que também podem conseguir. O momento mais perigoso para o seu adversário é quando você decide que nenhuma pressão te fará recuar. Lembre-se, as tempestades mais ferozes costumam acontecer pouco antes do amanhecer. Mas não para por aí. Existe uma coroa com o seu nome, e ela foi preparada no silêncio, não no barulho dos aplausos, mas na quietude onde apenas você e Deus caminharam juntos. Cada ato de fidelidade que ninguém notou, cada sacrifício que não recebeu agradecimento, cada escolha de obedecer quando isso custou caro, esses foram os momentos em que a sua coroa foi moldada. As coroas no céu não são feitas apenas de ouro. Elas são forjadas pela perseverança e pela humildade sob pressão. O mundo coroa com base na performance, mas Deus coroa com base na fidelidade. Houve dias em que você se sentiu invisível, mas nunca foi ignorado. O próprio rei estava observando, medindo cada passo que você dava em confiança.
Quando você manteve o curso enquanto outros o abandonavam, ele tomou nota. Quando você orou por aqueles que te feriram, ele registrou. Quando você deu generosamente a partir da escassez, ele marcou. Essas são as joias da sua coroa, preciosas porque foram puras. Como Paulo escreveu a Timóteo, já me aguarda a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Esta coroa é uma promessa, não uma possibilidade. Muitas vezes, a preparação da sua coroa acontece em estações que parecem de perda, mas o céu as vê como investimentos. Cada lágrima semeada em rendição torna-se uma gema. É por isso que você não pode medir o valor da sua vida apenas pelo reconhecimento terreno. Deus te esconde para te fortalecer, não para te deixar de lado. Pense em Davi cuidando de ovelhas no deserto, ignorado por sua própria família, enquanto seu coração era moldado para um trono. Da mesma forma, sua adoração e obediência invisíveis estão te preparando para uma posição que você ainda não imagina. Existe um perigo em subestimar as estações de silêncio. Muitos tornam-se inquietos e tentam se coroar prematuramente, forçando oportunidades que ainda não estão alinhadas ao tempo de Deus. Mas uma coroa recebida antes da hora será mais pesada do que o seu pescoço pode aguentar. Deus não está apenas preparando a coroa, Ele está fortalecendo você para carregá-la sem ser esmagado. Chegará o dia em que o silêncio será quebrado e o que foi formado no lugar secreto será revelado a todos. Até lá, guarde seu coração contra a comparação. Sua preparação não precisa se parecer com a de ninguém. No dia da revelação, você verá que nada foi desperdiçado e nada foi esquecido. Continuando nossa jornada, há momentos na vida em que uma porta se abre e ela não ficará aberta para sempre. Não é como as oportunidades do mundo, que você pode negociar ou adiar. É uma porta aberta por Deus para uma estação designada. Você já sente essa agitação? A sensação de que seu espaço atual ficou pequeno demais para o que está chegando. Essa porta espiritual é o acesso a um lugar que você não alcançaria com suas próprias forças. A incerteza que você sente não é um aviso de perigo. É o espaço onde a confiança é forjada. O céu não te entrega um mapa, apenas uma direção. Como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, uma porta grande e promissora se abriu para mim, embora haja muitos adversários. Note que a oposição não indica que a porta é errada. Muitas vezes, é a prova de que ela é a certa. O inimigo tentará te distrair com dúvidas ou ocupações irrelevantes até que a janela se feche. A graça para uma porta específica está ligada ao seu timing. Adie demais e o tempo muda. Às vezes, a porta é uma conversa, uma instrução para agir quando seus recursos parecem escassos ou o convite para deixar um lugar seguro por um incerto. O conforto é onde a maioria hesita, e essa hesitação pode custar anos. Lembre-se, Deus não abre portas para os qualificados, Ele qualifica aqueles que atravessam. A chave é a obediência, não o sentimento de prontidão. A prontidão é um sentimento que muitas vezes nunca vem, mas a obediência é uma escolha que você faz agora. A Israel diante do Mar Vermelho, as águas não se abriram até que eles dessem o primeiro passo. Se Deus está te impulsionando, não deixe a cautela humana te segurar. Se este chamado ressoa em seu espírito, cele o seu acordo com um ato profético. Escreva 555 abaixo. Este é o número da graça sobre graça, a capacitação divina para este novo capítulo. Não espere outra confirmação. Você está ouvindo isso agora porque o momento é agora. Você nunca caminhou sozinho. Mesmo no silêncio pesado, forças angélicas foram designadas para a sua vida. O Salmo 91 diz que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. Isso não é imagem poética, é um decreto legal do trono. Eles têm a missão de guardar, guiar e ministrar a você. Quando um carro desvia e te erra por pouco, ou quando uma porta fechada te livra de uma armadilha invisível, essas são as impressões digitais do reino. Eles agem sob a autoridade de Deus. Houve noites em que você dormiu sem saber do perigo ao redor, mas os anjos montaram guarda sobre o seu lar. Além disso, é preciso compreender que esse tempo de ocultação não foi um período de esquecimento, Nyun Sin, Mochien Lu Baovet Toitung, mas não para por aí. Já parou para pensar por que, enquanto todos ao seu redor pareciam avançar sob os holofotes, você foi mantido no silêncio, sendo moldado em áreas que ninguém via? Você se perguntou se o seu esforço era em vão ou meu Deus tinha pulado o seu nome na lista de bênçãos? A análise profunda da sua trajetória revela que cada lágrima derramada no secreto
e cada batalha vencida sem aplausos serviram para construir uma estrutura interna que a fama jamais poderia sustentar. Se a sua exposição tivesse vindo antes da sua cura, o peso da glória teria te esmagado. Mas agora, a estação do desvelamento público se aproxima. E eu te pergunto, você está pronto para que o trabalho que Deus fez no seu íntimo se torne o outdoor da fidelidade dele para o mundo? Continuando nossa jornada, entenda que esse novo tempo não é sobre a sua promoção pessoal, mas sobre a visibilidade de uma obra que não foi feita por mãos humanas. O mundo está saturado de performances vazias, mas ele está faminto por autenticidade purificada pelo fogo. O testemunho, a autoridade e a unção que você carrega agora são ferramentas que precisam ser colocadas em cima do candelabro. Como diz o Evangelho, ninguém acende uma lamparina para escondê-la sob uma bacia. Por que você ainda tentaria se diminuir para deixar os outros confortáveis, se foi o próprio Criador quem te posicionou para iluminar toda a casa? Nesta nova fase, você notará que as conexões começarão a acontecer de forma magnética. Convites surgirão sem que você os persiga, e diálogos estratégicos se abrirão de maneira tão precisa que você saberá, sem sombra de dúvida, que foi a mão do alto que orquestrou cada detalhe. Entretanto, é vital que você compreenda que a visibilidade pública traz consigo um novo peso de responsabilidade. O mesmo treinamento que te deu musculatura espiritual no anonimato será agora testado diante de todos. Sua percepção precisa estar mais afiada do que nunca, pois nem toda mão estendida virá para ajudar e nem todo ouvido atento estará ali para honrar a sua mensagem. Alguns virão para celebrar, outros para desafiar, e muitos para tentar imitar o que você carrega sem entender o preço que você pagou. Você já se deu conta de que a sua resiliência em privado te ensinou a vencer guerras sem precisar de plateia? Pois é essa habilidade que te manterá firme quando a oposição espiritual tentar se levantar abertamente contra o seu novo território. O inimigo não contava com o fato de que você aprendeu a lutar de joelhos quando ninguém estava olhando. Esta temporada é, acima de tudo, sobre uma gestão fiel da influência que está sendo depositada em suas mãos. A plataforma que você está prestes a ocupar não é o destino final, nem sim o instrumento da sua missão. Você será confiado com voz e autoridade, mas lembre-se, a influência só é transformadora enquanto carregar a verdade. Proteja a pureza do seu chamado a todo custo. Recuse-se terminantemente a trocar a profundidade pela popularidade ou a sua essência pelo aplauso passageiro. Haverá momentos em que a exposição parecerá desconfortável ou até opressiva, despertando velhas inseguranças. Nessas horas, retorne imediatamente às lições dos seus anos ocultos. Lembre-se de que o mesmo Deus que te esculpiu no segredo é aquele que agora te sustenta no aberto. A força que você encontrou na solidão será o seu oxigênio no meio da multidão. Escolhido, entenda que o seu desvelamento não serve apenas para você. Ele é um sinal para todos aqueles que testemunharem a sua virada. O seu romper será a esperança de quem ainda está no casulo. O seu relato de superação será o mapa para quem se sente perdido no labirinto da dor. Quando virem o que Deus realizou na sua vida, a fé deles será sacudida e despertada para o que Ele também pode fazer por eles. Esse é o efeito cascata de uma obediência radical. No momento em que você der o passo para fora da sombra, muitos verão os frutos, mas apenas você e Deus saberão o custo real de cada semente. Esse valor, pago com renúncia e confiança implacável, dará à sua presença um peso que não pode ser fabricado em estúdios ou ensaiado em discursos. Sua autoridade será sentida antes mesmo de você abrir a boca. É por isso que o tempo desse desvelamento é cirúrgico. Se tivesse acontecido antes, você talvez não tivesse raízes para aguentar o vento. Se viesse depois, a oportunidade poderia ter passado. Mas agora, neste exato momento da história, você é exatamente o que o cenário precisa. Então, quando o convite final chegar, caminhe com a cabeça erguida e não recue. Não peça desculpas pela luz que você emana, pois ela não é sua, é o reflexo do Rei em você. O desvelamento não é um ato de orgulho, é um ato de submissão ao comando de quem disse: levanta-te e resplandece. Quando ele ordenar que você se posicione, apenas o faça. O solo já foi preparado e o céu está pronto para validar cada palavra que sair da sua boca. Se você sente que o seu tempo de bastidores acabou e que o anúncio da sua nova temporada já ressoa no seu espírito,
Eu te convido a um ato de alinhamento agora. Deixe o seu like como um selo de que você aceita essa transição. Compartilhe esta mensagem com aquele guerreiro que ainda está escondido na caverna, para que ele saiba que a luz está chegando. E se você deseja caminhar com quem entende a linguagem do Espírito, inscreva-se para não perder as próximas coordenadas. Sua jornada de invisibilidade termina aqui, e a sua história de impacto começa agora. Tudo o que você viveu até agora, cada lágrima derramada no secreto, cada batalha travada na calada da noite, não foi apenas para o seu próprio fortalecimento, mas para a glória daquele que te convocou. O seu despertar e a sua revelação serão evidências incontestáveis de que o Deus que se esconde é o mesmo que se revela com poder. O Deus que planta com paciência é o mesmo que colhe com abundância. E, acima de tudo, o Deus que inicia uma obra em sua vida é fiel para levá-la até a completude mais perfeita. Escolhido, você finalmente chegou ao lugar onde o destino deixou de ser apenas uma promessa distante para se tornar uma realidade selada. A sua preparação foi concluída, os testes de fogo foram superados e o caminho à sua frente foi marcado pela própria mão do Criador. O que antes era apenas um sussurro de chamado em seu espírito, agora é uma missão viva, pulsante e que se desdobra diante dos seus olhos. O selo do destino não ocorre no momento em que você acredita nele pela primeira vez, mas no instante em que o céu o oficializa. Esse processo assemelha-se ao fechamento de uma carta escrita no lugar secreto, dobrada com zelo e marcada com o sinete da autoridade do rei, para que ninguém ouse violar. Uma vez selada, essa carta pertence inteiramente ao remetente e àquele a quem ela se destina. Você é essa carta viva, e aquele que te envia é fiel para garantir que você chegue exatamente onde precisa estar. Como nos ensina o livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, podemos estar plenamente confiantes de que aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Este selo é a garantia pessoal de Deus de que nada, absolutamente nada, irá interromper o que Ele começou em você. Nem as armadilhas do inimigo, nem as limitações do seu passado, nem mesmo os seus próprios momentos de fraqueza humana. Esse selo também marca uma mudança profunda na sua caminhada. Antes, grande parte da sua jornada exigia aprender a confiar em resultados invisíveis. Agora, você começará a caminhar na manifestação daquilo pelo que tanto esperou e confiou. Isso não significa que os desafios desaparecerão, mas significa que os seus pés estão mais firmes, o seu espírito está mais constante e a sua confiança no tempo de Deus tornou-se inabalável. A glória está sendo liberada neste exato momento. Não a glória superficial dos aplausos humanos, mas a glória densa da presença de Deus repousando sobre a sua vida. É o tipo de glória que transforma atmosferas sem que você precise dizer uma única palavra. Aquela que faz com que os quebrantados encontrem esperança e os cativos sintam o cheiro da liberdade. Você não carrega essa glória como um adorno, mas como uma designação sagrada. Essa liberação é também o desvelar de uma autoridade que você não teria maturidade para carregar em estações anteriores. Ela precisou ser forjada no calor das provações, moldada no silêncio da espera e confirmada nos testes de obediência. Uma autoridade nascida dessa forma não pode ser abalada pela opinião pública ou por retrocessos temporários. Haverá momentos em que a realidade do que você agora carrega parecerá esmagadora. Nessas horas, lembre-se de que essa glória nunca foi feita para ser sustentada pela sua própria força. Ela repousa sobre você porque flui diretamente dele. Quanto mais você se render à liderança do Espírito, mais forte e pura essa presença se tornará. Você notará que as pessoas passarão a reagir a você de maneira diferente. Algumas serão atraídas, sentindo a presença de Deus de formas que não conseguem explicar, enquanto outras se afastarão, incapazes de reconciliar o peso que você carrega com a versão antiga que conheciam de você. Isso é natural, pois a glória expõe o que está oculto e revela o que é verdadeiro, tanto nos outros quanto em você mesmo. O selo do destino significa que você agora opera em uma esfera protegida pelo céu. Isso não te torna intocável, mas te torna imparável, desde que você permaneça alinhado com a direção divina. Os obstáculos que enfrentar ainda serão reais, mas eles perderam o poder de definir quem você é. Escolhido, este momento é sagrado. É o ápice de cada ano vivido no anonimato, de cada prece sussurrada. É o início de uma nova jornada,
onde você não apenas carrega a promessa, mas caminha ativamente no seu cumprimento. Guarde esta estação com reverência. O mesmo Deus que selou o seu destino te confiou a glória dele, não para ganho pessoal, mas para impacto no reino. Cada decisão, cada palavra e cada passo agora carregam uma influência multiplicada. Você percorreu toda a trajetória desta mensagem, desde o primeiro sussurro do chamado até o selo final do seu destino. Cada trecho foi um degrau, cada palavra, uma confirmação de que você não está aqui por acaso. O céu investiu demais em você, para que esta seja apenas mais uma história ouvida e esquecida. Agora chega o momento da resposta. O destino nunca é apenas ouvido, ele exige ação. A verdade que você recebeu carrega poder, mas poder não utilizado é poder perdido. Você está entrando em um capítulo onde o seu acordo com Deus deve ser tanto falado quanto demonstrado. Se estas palavras tocaram algo profundo em sua alma, eu te convido a curtir esta mensagem agora mesmo. Compartilhe-a com alguém que precisa desesperadamente de esperança e inscreva-se no canal para que você nunca perca a próxima palavra que o céu enviar. A sua interação não é apenas um apoio técnico, é um ato profético que ajuda esta mensagem a alcançar outros escolhidos que ainda buscam confirmação. E, se o seu coração sentir esse chamado, considere semear nesta obra. Cada semente plantada torna-se uma tocha na mão de alguém que caminha na escuridão. Um lembrete de que eles não estão sozinhos. O que você oferece hoje sustenta não apenas as palavras que você vê aqui, mas as batalhas invisíveis travadas em oração para que elas alcancem os corações certos. Antes de partir, eu te convido a selar o seu acordo com o céu agora mesmo. Escreva um simples "Eu recebo" nos comentários. Pode parecer algo pequeno, mas no reino espiritual é uma declaração poderosa de que você aceita o chamado, a preparação, a revelação e a glória liberada sobre a sua vida. Você é um escolhido, você está pronto, e o mundo está prestes a testemunhar o que o céu já sabe a seu respeito. Caminhe com fé, pois aquele que te chamou é fiel para te sustentar até o fim.